Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série documental da Netflix 3 toneladas, Assalto ao Banco Central. Ele conta como aconteceu o maior assalto sem violência do Brasil em agosto de 2005, no qual foram furtados 164 milhões de reais do Banco Central em Fortaleza. Esse caso ficou no imaginário popular brasileiro por muitos anos, principalmente pela complexidade do furto. Ele até mesmo contou com uma mega operação logística que supera qualquer ficção, assim, gente, de longe. A história inspirou um filme chamado Assalto ao Banco Central, que foi lançado em 2011 e recriou os eventos com personagens fictícios. Com 3 episódios, cada um com 50 minutinhos de duração, inicialmente acompanhamos a execução do crime, como o assalto quase perfeito aconteceu no Brasil. Na manhã de 8 de agosto de 2005, uma segunda-feira, funcionários do Banco Central descobrem o que aconteceu no final de semana e avisam a polícia. Furtaram o cofre do banco por meio de um buraco no chão. Para quem não está familiarizado com o caso, saiba que nesse episódio introdutório temos toda a exposição do esquema que resultou no furto. Uma quadrilha de assaltantes profissionais alugaram uma casa a alguns quilômetros do Banco Central para viabilizar esse plano. Eles instalaram uma empresa de mentira naquela casa, com alvará de funcionamento e fachada, tudo certinho, tudo nos conformes, e durante 3 meses ficaram cavando um túnel que daria acesso ao banco do cofre. Ao banco do cofre? Ao cofre do banco. Eram 2 equipes para dar conta aí desse enorme buraco que iria percorrer toda a rua, fazer um trajeto super longo até o local. Esse primeiro episódio vai deixar todo mundo chocado, até mesmo quem já conhece o caso. É de impressionar o que é exposto nesse primeiro momento pra gente. Posso garantir pra vocês que o que acompanhamos nele é assim, gente, surreal, deixa Hollywood no chinelo. É engraçado que falam em um momento do documentário que esse assalto poderia ter sido evitado, porque, se eu bem lembro, a Polícia Civil chegou a receber uma denúncia, um alerta que poderia acontecer um grande assalto ao Banco Central. Só que essa possibilidade não foi levada a sério. Afinal, gente, é o Banco Central, é impossível de ser roubado. E sabendo que era impossível, o brasileiro vai lá e prova que era possível. Há uma riqueza de detalhes no documentário, principalmente no primeiro episódio, onde a gente descobre com muitas informações como que foi o processo de escavação do túnel, como que ele foi moldado para viabilizar a passagem de pessoas e do dinheiro, e foi uma mega operação, viu? Porque esse túnel contava com ventilação, iluminação e até mesmo telefone, gente. E para isso não foi necessário nenhum PhD em engenharia, viu? O que é mais chocante. Nesse primeiro momento, também conhecemos os entrevistados do documentário, e o que é mais surpreendente é que eles conseguiram trazer um ex-membro dessa quadrilha para dar o seu relato no documentário. Ele aparece de forma anônima, né? Então a gente não vê o rosto dele, não sabemos quem é ele, mas só reforça aquilo que eu já falei pra vocês. Esse esquema foi uma mega operação e não foi feito por amadores. É curioso acompanhar um pouquinho a estrutura desse tipo de organização, tendo uma perspectiva de dentro, né, de dentro para fora. E é bizarro, porque existe uma ética até mesmo entre os assaltantes. Temos também o relato dos agentes envolvidos na operação para desvendar o esquema por trás do assalto ao Banco Central, como agentes federais, agentes da Polícia Civil e outras unidades especiais. Temos também a participação de pesquisadores que contam um pouquinho mais como que funciona, né, esse tipo de quadrilha, assim como também temos a participação de 2 jornalistas que foram importantes na cobertura daquele caso. E é inusitado imaginar a dificuldade que a mídia teve naquela época, em 2005, para retratar o assalto ao Banco Central. Afinal, o caso aconteceu sem derramar uma gota de sangue, não teve violência, não teve destruição, não teve mortes, não teve feridos. Ou seja, como retratar aqueles assaltantes sem torná-los heróis. E essa é uma das principais dificuldades levantadas por um jornalista que foi decisivo na cobertura local do caso. Se a gente parar para pensar, esse assalto em Fortaleza até que foi uma leve inspiração para La Casa de Papel. Por que não,
não, gente, por que não? Quando a gente pensa, por exemplo, em La Casa de Papel, a gente sabe que aqueles assaltantes, na teoria, deveriam fazer isso, né? Um assalto limpo. E, aos poucos, eles se tornam heróis nacionais. Acompanhamos no episódio 2 a caçada aos criminosos, porém de modo não linear. Isso porque, após o furto, cada assaltante tomou um rumo diferente. E, por conta disso, algumas vezes o documentário pode ficar um pouquinho confuso para quem assiste, mas há um esforço para tornar ele claro para o público, com direito a letras gigantes. Observamos que as operações duraram 2, 3 anos após o assalto, então rola um zigue-zague no tempo, né? Porque às vezes estão abordando o ano de 2007, do nada volta para 2005, aí vai para 2008, enfim, tem esse zigue-zague por conta do paradeiro dos bandidos. E é super impressionante acompanhar as investigações, isso porque os investigadores foram super pacientes para capturar os bandidos, tiveram que fazer várias escutas telefônicas, tiveram que se disfarçar para chegar perto dos alvos, enfim, é muito interessante essa parte do documentário. Gostei muito da riqueza de detalhes que é exposto pra gente. E as investigações não são reveladas pra gente com ar de suspense, afinal, esse estilo não condiz com o gênero documental. Porém, é impossível não ficar empolgado, porque a realidade supera qualquer ficção. Ou seja, a história que está sendo documentada é muito interessante, mas a organização do documentário também é muito boa. E apesar de ser uma produção documental, ela não fica atrás para nenhuma série de investigação policial que você acompanha no streaming. Há também um cuidado para tornar tudo muito visual pra gente, porque eram muitos envolvidos nesse caso, né? Muitos assaltantes, muitos membros dessa quadrilha, então o documentário pouco a pouco vai criando um quadrinho de ligações pra gente. As ligações entre os envolvidos vão surgindo naturalmente e descobrimos a função da maioria dos membros da quadrilha. Há muitas gravações e fotografias exclusivas que são complementadas com cenas encenadas pra gente, sabe? E o que mais chama a atenção nesse episódio 2 é que após o grande assalto em Fortaleza, a Polícia Federal ficou mais ligeira, né? E algumas denúncias de assaltos similares foram levadas a sério. E com isso conseguiram inviabilizar um outro grande assalto que iria acontecer nos mesmos moldes. Há um certo desvio de foco no episódio por conta disso, mas é interessante compreender como o assalto ao Banco Central serviu de aprendizado para a polícia. Se o grande assalto de 2005 só foi possível por conta do aprendizado acumulado por bandidos ao longo dos anos que se especializaram em fugir de prisões por meio de túneis, a polícia também acumulou o aprendizado por conta desse assalto. Não somente a Polícia Federal, mas também outras instituições que aprenderam a se prevenir um pouco melhor e evitar casos do gênero. E por fim, no episódio 3, somos surpreendidos mais uma vez. Percebemos que os assaltantes foram super inteligentes para bolar o plano do assalto, mas não pensaram no que iriam fazer depois. Ou seja, como iriam guardar tanta grana. E isso foi justamente o grande ponto fraco deles, o que tornou o assalto ao Banco Central imperfeito e, consequentemente, possibilitou as operações que resultaram com sucesso na captura dos assaltantes e também de outros envolvidos no crime. E não somente isso, mas também percebemos que todos os assaltantes ficaram fugindo da polícia por muitos anos, mas quando finalmente eram capturados, a maioria deles se sentiam aliviados. Isso porque existia quase que uma maldição em torno desse dinheiro roubado. Eles viviam sob constante pressão, sendo extorquidos por policiais corruptos ou sendo sequestrados. E, em muitos casos, a família deles ficavam também expostas a essas mesmas pessoas que tinham interesse no dinheiro deles. Que não era deles, né? Na verdade, era um dinheiro roubado. Ladrão roubando ladrão. Ou seja, nesse último capítulo da minissérie, acompanhamos as consequências para os assaltantes e também alguns dados chocantes sobre os desdobramentos do caso. Um dos pontos que mais me chocou nessa parte final do documentário foi compreender a ligação direta entre o crime de Fortaleza e a violência, a criminalidade que existia em São Paulo. Isso porque o PCC foi capitalizado nos anos seguintes
devido a esse assalto ao Banco Central. E há uma frase no final do documentário muito marcante que quem assistir não vai esquecer por muito tempo. Como o prejuízo social que o Brasil teve foi muito maior do que o dinheiro que foi perdido e nunca foi recuperado em sua totalidade. O documentário aborda alguns desses prejuízos sociais e também comenta o que mudou após o grande assalto no Brasil que chocou o mundo. No geral, 3 toneladas, assalto ao Banco Central, mostra que aquela velha frase de internet é verdade. O brasileiro só não domina o mundo porque não quer, porque jeitinho pra tudo ele sempre encontra. Particularmente, eu lembrava bem vagamente sobre esse caso, porque eu era bem novinha, então assistir esse documentário foi super interessante pra mim. Recomendo demais essa produção, ela super merece a sua atenção dentro do catálogo da Vermelhinha. Se você já assistiu o documentário e ficou surpreso assim como eu, compartilhe aqui nos comentários a sua opinião. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!